Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje eu vim comentar com vocês as minhas impressões de leitura sobre o livro No Ar Rarefeito, de Jon Krakauer, pela editora Companhia das Letras, com tradução de Beth Vieira. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Caso você já me conheça ou caso você esteja parando por aqui pela primeira vez. Meu nome é Natasha, eu sou professora de História e de Filosofia no ensino médio e aqui no canal eu compartilho minhas impressões de leitura e dou dicas de livros. Então, se você se interessa por tudo isso, se inscreva no canal. Todo mundo que tá aqui, eu vou pedir para deixar um joinha, que sempre me ajuda muito. E caso você queira adquirir este livro que eu vou apresentar para vocês, ou qualquer livro, ou qualquer produto pela Amazon, por favor, utilize o meu link que fica aí no box de descrição, ou no primeiro comentário. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso, e eu recebo uma pequena comissão pela venda. E hoje nós falaremos sobre No Ar Rarefeito, do autor Jon Krakauer. Ele é um jornalista dos Estados Unidos, que escreveu uma reportagem sobre uma tragédia que aconteceu no Monte Everest em 1996. E ele é autor de vários livros de não ficção, nesse gênero que eu não sei se eu posso chamar de livro-reportagem, mas em que ele narra algum acontecimento peculiar, digno de virar notícia, de forma um pouco mais detalhada do que só uma reportagem de revista ou de jornal. Talvez o livro mais famoso dele, porque virou filme, é o Na Natureza Selvagem, em que ele conta a história de um jovem dos Estados Unidos que resolveu viajar pelo país de forma solitária e, em certa medida, irresponsável, e também acaba em tragédia. Eu também já li dele Sobre Homens e Montanhas, um livro que fala sobre escalada. São vários artigos, esse aqui é menorzinho, e os textos são menores também, artigos sobre diferentes tipos de escalada. E em 2025, ele No Ar Rarefeito, também não sei se é o mais famoso, eu acho que entre o Na Natureza Selvagem e No Ar Rarefeito, ele é muito conhecido pelos dois. Esse aqui também virou filme, embora na minha opinião não seja um filme muito bom, mas o livro é excelente, pelo menos na minha experiência de leitura foi. Esse livro narra uma expedição ao cume do Everest, então narra toda a escalada, toda a preparação e todo o processo de chegada no pico do Everest, que aconteceu em 1996. O Jon Krakauer vai como ele mesmo, como um jornalista, para cobrir essa viagem e essa jornada. Ele é contratado por uma revista para escrever um artigo sobre isso. Porém, após chegar ao pico, as condições climáticas mudam, as condições microclimáticas lá em cima mudam e um monte de gente falece nesse processo. Então, grande parte da equipe que estava junto com ele, que estava convivendo com ele há muito tempo, morreu nesse processo. E esse livro é um relato de tudo o que aconteceu. Esse livro parece que foi muito criticado por algumas pessoas, principalmente parentes e pessoas próximas de alguns indivíduos que morreram na situação. O próprio Jon Krakauer admite que tem algumas imprecisões aqui narradas, por vários motivos. Então, a primeira coisa é que ele escreveu esse livro com poucos meses de passado a tragédia. Então, esse livro foi uma tentativa dele de digerir o que aconteceu. As coisas não estavam ainda muito bem processadas na cabeça dele. Então, esse aspecto emocional muito pesado parece que nublou a mente dele. E outra coisa, quando se está numa altitude muito grande, como é o caso do Everest, o topo lá do Everest tem 8.000 metros de altura, acima do nível do mar, a falta de oxigênio, que se chama hipoxia, é um problema gravíssimo. Inclusive faz você perder algumas capacidades cognitivas, e a memória é uma delas. Então essa também pode ser uma explicação do porquê existem alguns erros ou algumas inconsistências do que ele conta aqui em relação ao testemunho de outras pessoas. Mas essa é a primeira coisa que ele fala no livro. Tem uma introdução aqui, uma apresentação, chama-se Introdução mesmo, em que ele conta: a expedição me deixou muito abalado e foi um artigo difícil de escrever. Ainda assim, 5 semanas após ter voltado do Nepal, entreguei um manuscrito à revista Outside, que foi publicado na edição de setembro da revista. Cumprida essa parte, tentei tirar o Everest de minha cabeça e de minha vida, mas foi impossível. Em meio a um nevoeiro de emoções confusas, continuei tentando dar um sentido ao que acontecera lá em cima e a martelar as circunstâncias em que meus companheiros morreram. Então, assim, eu acho um pouco leviana a acusação de que esse autor
foi desonesto propositalmente, embora exista essa possibilidade, tá? Mas eu acho que ele admite no começo de que ele é um narrador não confiável. Ou seja, nós leitores temos um pouco esse compromisso de filtrar o que ele está dizendo. A gente está vendo tudo em primeira pessoa, do ponto de vista dele. Então ele é um narrador não confiável por conta da hipoxia, por conta da carga emocional que ele estava vivendo ali e que ele viveu depois. Então eu acho que vale a pena pensarmos por esse prisma de que não é uma narrativa neutra e nem se pretende. Ele nunca diz que ele vai fazer um relato neutro aqui. Quanto à estrutura do texto, o autor mescla alguns momentos diferentes. Então ele mescla o relato dele enquanto ele estava lá no Everest, com algumas voltas no tempo das primeiras escaladas ao Everest, um pouco da história dessa conquista, entre muitas aspas, do topo do Everest. Ele narra histórias de outros alpinistas e acontecimentos que rolam ao longo da jornada, inclusive desde ele sendo contratado como jornalista para ir escalar o Everest. Então, desde a preparação dele para seguir nessa aventura. É um tipo de livro que eu gosto muito de ler, mistura história com relato jornalístico, com aventura. Também gosto muito da escrita do Krakauer. Eu acho ele direto, mas ele detalha o que precisa ser detalhado. É uma escrita descritiva que para mim foi envolvente. Eu acho que nesse contexto a descrição faz todo sentido. Não vejo como um excesso de descrição nesse livro. E para mim funcionou maravilhosamente bem. Foi envolvente, desde o início eu mergulhei na história. Nós lemos esse livro para um encontro presencial de Clube do Livro, um Clube do Livro aqui na minha cidade, São José dos Campos. O clube se chama Piquenique Literário. E lá no piquenique muita gente achou o livro muito parado, muito arrastado, por ser descritivo, por ser um pouco mais lento mesmo. Ele demora para chegar nesse momento do topo, mas eu não achei, eu não tive problemas com o ritmo. Até porque eu sou meio calejada já com leituras lentas, né? Eu, por ser formada em História e Filosofia, eu li muitos textos, ainda leio muitos textos que são não só lentos, mas completamente parados. Textos que são puramente teóricos, muito conceituais, né? Abstratos. Então, para mim, um livro que conta, é uma narrativa de uma aventura, dificilmente vai errar na mão no ritmo. E uma das participantes do grupo do Piquenique Literário, chamada Moara, fez um comentário com o qual eu concordo muito e eu queria trazer aqui para vocês. Existe uma certa variação de ritmo da narrativa. Tem horas que ela dá uma acelerada, tem horas que ela estaciona um pouco. E, na verdade, eu acho que isso combina demais com o que está sendo narrado. O como está sendo narrado combinou perfeitamente com o que está sendo narrado. Porque a escalada do Everest, de qualquer montanha muito alta, ela é feita em etapas. Então você escala um pouco e precisa parar em um patamar ali para se aclimatar àquela altitude. Depois disso você vai escalar um pouco mais, parar e se aclimatar. Então essas variações todas combinam lindamente com o conteúdo do livro. Eu senti como se nós estivéssemos quase escalando junto com eles. E esse livro traz tantas coisas que para mim foram interessantes. Por exemplo, a questão ambiental ali no Everest, né? A comercialização desse tipo de atividade mostra o quanto os interesses econômicos se sobrepõem às necessidades da própria natureza, né? A gente vê a natureza explorada ao limite e exploração de seres humanos, porque existem os Sherpas, que são essa população da região ali do Nepal, que é uma população especialista em viver em altitude, e eles carregam todas as coisas lá para o topo do Everest. É muito raro alguém escalar sozinho, sem a ajuda dos Sherpas, e os Sherpas são muito menos reconhecidos, ganham muito menos dinheiro com isso, embora eles sejam alpinistas fundamentais para que tudo aconteça com um mínimo de segurança. Eu acho muito doido ver nesse relato a extrapolação de limites biológicos, psicológicos, naturais, todos os seres humanos empurrando o seu limite ao máximo e às vezes mais do que o limite, né? Passando mal de verdade, enlouquecendo, e aqui eu tô usando de um jeito bem genérico essa palavra mesmo, forçando a natureza e a si mesmos. É uma coisa que me deixa agoniada e que aparece o tempo todo. Gosto de como é narrada a experiência individual e a experiência coletiva da escalada do Everest. Existem pontos que são mais coletivos, outros que remetem ao sonho individual de cada um. Me impressionou demais ver
um contraste aqui entre uma competitividade extrema e uma lealdade, uma camaradagem que é muito difícil de ver, e me revirou o estômago alguns casos de seres humanos que estavam, né, nesse caminho da escalada ou da descida do cume do Everest, e essas pessoas, esses alpinistas, foram encontrados com um fiozinho de vida, mas não tinha mais o que fazer, então eles eram abandonados ali naquela situação para que os outros não corressem perigo, né, ao resgatá-los. Então isso acabou comigo, assim, ver o ser humano no seu estado mais frágil, e aqui eu tô falando dos que morreram, dos que estavam muito próximos da morte, e também dos que viram os seus colegas morrendo e não tinham o que fazer, não tinham condições de saúde, ou psicológicas, ou físicas, de salvar esses amigos, de ajudá-los. Então ver todo mundo tão vulnerável à morte, à hipoxia, essa falta de oxigênio prolongada, ao enlouquecimento. Tem relatos aqui de encontrarem as pessoas que já morreram ou estão quase morrendo sem as luvas, sem a proteção térmica, com o torso nu. Imagina, no topo do Everest, o frio absurdo. Então tudo isso dá um engasgo, assim, dá uma angústia que é muito dolorosa e que é muito humana. Eu acho que um livro que consegue despertar isso na gente, ainda mais um livro que conta uma história real, é um livro valioso, é um livro que merece a nossa tentativa, pelo menos, de ler. E além da escrita, uma das críticas que eu mais ouço aos livros do Jon Krakauer, e aqui eu incluo também uma crítica que eu já ouvi a esse livro, que é o Na Natureza Selvagem, é que as pessoas não se identificam com o que está sendo contado. Então, por exemplo, no Na Natureza Selvagem, algumas pessoas ficam com raiva do protagonista, porque é um protagonista que tinha tudo, tinha uma família que o apoiava, tinha dinheiro, e esse protagonista largou tudo de uma forma egoísta e foi viver a vida como ele queria, se aventurando, se arriscando. E no caso do Noir Rarefeito, algo parecido, assim, pessoas que acham um absurdo a escalada em si, né, que não entendem muito bem esse sonho de querer subir uma montanha, que obviamente é dificílima de subir, tem alto risco de morte, e que por isso não se engajam muito na leitura. Eu obviamente respeito essas críticas, considero que elas são totalmente legítimas, então não me entendam mal, mas é que na minha experiência, a identificação não é algo necessário para eu me engajar num livro, para eu, nem tô falando só de gostar, né, mas para eu entender o que esses personagens estão passando. Eu acho que a nossa identificação com os personagens pode estar lá ou não, e isso traz experiências diferentes. Por exemplo, eu sou totalmente avessa a esportes radicais, qualquer tipo de aventura super, né, radical que envolva a natureza. Sou avessa, não quero, nem me convide. Eu não penso minimamente em fazer nada do tipo na vida real, tipo escalar o Everest, pelo amor de Deus. Acho um risco bizarro e desnecessário. Mas ler esse tipo de livro, esse tipo de relato, se bem escrito, me envolve demais. E para mim é o oposto da identificação. Eu me sinto vivenciando uma coisa que eu jamais vivenciaria na vida real, porque eu não me colocaria nesse tipo de situação, mas da minha casa, do meu conforto, da minha segurança. Então eu consegui ler um relato desse tipo pelos olhos e pelas palavras de outra pessoa é uma preciosidade. É algo ao qual eu nunca teria acesso se eu não tivesse um livro falando sobre isso. Para complementar um pouco esse raciocínio, eu li durante a pandemia esse sobre Homens e Montanhas, que também fala sobre alpinismo, de vários tipos diferentes, não é sobre o Everest. Fala sobre escalar cachoeiras e geleiras, tipo umas coisas meio estranhas assim. E foi na época que nós estávamos confinados, em quarentena, e ler isso daqui durante o confinamento foi um alívio para mim. Eu me senti escapando da minha realidade, que estava opressiva, né? Por alguns instantes, por alguns minutos, por algumas horas, eu fui capaz de imaginar e de sentir a realidade de outras pessoas e de vivenciar um pouco dessas experiências tão distantes da minha. Então é isso, gente. É um livro que eu achei muito comovente. Fiquei meio obcecada com o tema do Everest em 2025. Fui atrás de documentário, de filme. E encontrei um outro livro que eu ainda não li, mas é um livro narrado por alguém que estava na mesma expedição do Jon Krakauer. É esse aqui, Deixado para Morrer, de Beck Weathers, com Stephen G. Michaud, pela editora Intrínseca.
com tradução de Catarina Pinheiro. Então esse aqui é um outro ponto de vista sobre a mesma expedição, e esse é um dos caras que foi deixado para morrer na montanha e depois conseguiu sair de lá, então eu quero muito ler. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, que eu achei também muito estranha nessa expedição, é que vários grupos escalam ao mesmo tempo. E no caso dessa reportagem que ele foi contratado para fazer, tinha duas empresas que estavam indo bem nesse ramo de vender pacotes para escalar o Everest para pessoas comuns, e os dois líderes dessas empresas acabaram arriscando suas próprias vidas e algumas vidas dos seus protegidos, talvez em nome dessa boa propaganda, desse bom marketing para a sua própria empresa, o que torna tudo ainda mais triste, né? Enfim, eu achei um livraço, espero que vocês tenham se animado a lê-lo, porque eu gostei muito da experiência. E caso você já tenha lido ou tenha gostado do vídeo, ou não tenha gostado do livro, também me conta aí nos comentários, tá? Não esquece de deixar um joinha, que me ajuda muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até!